promoção da melhoria dos cuidados de saúde centradas no utente, e este é sem dúvida um tema que nos tem acompanhado ao longo destes anos. Promover a sustentabilidade na prestação de cuidados através da adoção de metodologias de criação de valor é claramente uma aposta da APA e uma aposta da modernização das nossas instituições. Hoje teremos esta sessão, estamos na conferência nos primeiros dias com atividades e-learning. Este é o segundo dia da conferência e as pessoas que estão connosco, que assistem, poderão participar nesta sessão, no período de debate, através da plataforma da conferência, no espaço próprio para o efeito. Irão endereçar as suas questões, que endereçaremos também aos nossos oradores, e poderão também fazer uma votação nas perguntas que veem que com mais interesse a ser discutidas, e elas serão endereçadas por essa ordem, para a ordem de preferências dos nossos participantes. Temos 3 sessões, cada uma de 30 minutos, e, portanto, sobrar-nos-á 30 minutos que eu estou convencido que, com a riqueza do nosso painel e do tema, teremos um debate extraordinário e muito envolvente para melhorarmos os cuidados de saúde e discutirmos esta problemática. Passando desde já às apresentações, o painel é constituído por 3 oradores de excelência. Em primeiro lugar, o professor Francisco Rocha Gonçalves, coordenador do Grupo de Value Based Healthcare da APA, economista e gestor especializado em saúde, tem uma elevadíssima experiência nesta área de Value Based Healthcare, e é isso que tentará fazer hoje connosco, para partilhar a sua experiência e os casos onde participou e os projetos que implementou. Seja bem-vindo, professor. Depois teremos connosco o Guido Mekaguchi, é o Value Access Director for Western Europe Commercial Partnerships da Medtronic. Be welcome, Guido. Make yourself comfortable with us. It's a pleasure for us to be with you here. Thank you. E a professora Inês Joaquim, economista da saúde e investigadora na Escola Nacional de Saúde Pública até 2014, é hoje também investigadora e membro da Medtronic para a área de valor em saúde. Por isso, apelo a todos, como vemos, temos um painel de excelência, apelo a todos a vossa participação. Sem mais demoras, passo a palavra ao professor Francisco Rocha Gonçalves. Seja bem-vindo, o palco é todo seu. Obrigado. Este palco virtual é já muito apreciado para poder partilhar com o público da APA e destas conferências a experiência que tenho, estas coisas que bem. A mim coube na distribuição de tarefas uma perspectiva mais genérica, teórica, de enquadramento do Value Based Healthcare, mas descansá-lo porque não venho aqui só com a parte teórica, venho também com alguns exemplos, e a ideia é sobretudo mostrar às pessoas que isto é possível. Ou seja, já se fez, está-se a fazer, quem pensar em fazer não está a ser tão temerário que esteja a aventurar em temas onde nunca ninguém esteve antes. De resto, é uma satisfação terem escolhido para colegas de painel, neste caso a Medtronic, na medida em que ainda recentemente, não vai há muito tempo, estava a planear iniciativas nesta área com justamente esta empresa. E existem nesta empresa, existem na generalidade da empresa de dispositivos e com certeza também nas da área do medicamento. Mas chamar a atenção também de que existem experiências interessantíssimas de Value Based Healthcare na área do financiamento, na área dos pagadores também. Tirar o slide. A área do Value Based Healthcare, normalmente, esta figura aí tem a ver com um filme em que o cuidador entendeu que o senhor, claro, tinha uma doença incurável, mas entendeu que apesar disso havia uma vida em que era possível se sorrir nesse contexto. De facto, a grande pergunta é o que é que os doentes querem. Esta é a pergunta que vai permitir redesenhar a patient journey. Nós nos hospitais, na indústria em geral, fazemos as patient journeys, ver o percurso do doente. Mas se calhar muito na perspectiva de mapear o que faz, tentar identificar aqueles pontos onde é que podemos dar um contributo, e pronto. Mas com este tipo de atitude, normalmente não se muda grande coisa. Ou seja, há uma tendência para o conservadorismo, para manter as patient journeys tal como estão. A ideia é olhar para toda a perspectiva do doente, para aquilo que é o seu percurso na cadeia de cuidado, e ter, pelo
menos do ponto de vista de desafio intelectual, a perspectiva de redesenhar a vida, redesenhar a forma como os cuidados são prestados, redesenhar a forma como se faz o diagnóstico, mesmo em casos de doença que é estado em que a doença em si é incurável, redesenhar a forma como se dá o apoio domiciliário, hospitalar, contexto social, etc., ao doente, no fundo, para lhe garantir o melhor estado de saúde possível na sua condição. Portanto, se estivermos de acordo com essa frase que aí está, do professor Michael Porter, de que a razão de ser do sistema de saúde, e atenção é sistema físico e digital, a razão de ser do sistema alargado de saúde é proporcionar os melhores outcomes de saúde possíveis aos doentes, nós percebemos que isto é uma convocatória para todos. Não é uma convocatória só para o cirurgião que tem que estar no domínio da melhor técnica cirúrgica, só para a empresa de dispositivos que tem que os ter atualizados, para a empresa de software ou para a empresa farmacêutica que tem que colocar a inovação. É uma convocatória para todos. E a seguir, para todos se integrarem em percursos ou em jornadas dos doentes, que maximizem o valor do doente, não é que maximizem manter as coisas como está, melhorando cada vez, em que maximizem a situação individual de cada um. Então, quando pomos as perguntas, já vamos ver como é que isto se integra na prática e como é que se chega a isso. Mas, para perguntar o que é que os doentes querem, agora vocês podem pensar, quem está a ouvir, na vossa, enfim, uma doença que conhecem bem, na vossa circunstância profissional, ou então acompanhem aqui este exemplo, que é de oncologia e cardiovascular, das perguntas ou das dúvidas, das ansiedades dos doentes. O que é que os doentes querem saber? E tenhamos presente, a maioria dos doentes não tem grande literacia, sobretudo não tem um domínio das questões técnicas. Portanto, não querem muito bem saber o nome dos exames a que vão se meter, nem sequer da técnica cirúrgica. Querem é livrar-se da dor, do incômodo, do sangramento, da febre, o que seja. Querem voltar a trabalhar, querem voltar ao convívio familiar e não querem ser despedidos por causa da doença. Estas são as preocupações dos aí de uma forma mais estruturada e, como digo, pensando em um oncologia ou uma doença crónica cardiovascular, etc. Eu vou morrer ou não vou morrer da doença? Como é que a doença vai evoluir? Será que vou ter que esperar muito tempo por uma consulta? Isto parece que às vezes envolve ser operado. Vou ter que esperar muito tempo por uma cirurgia? Aqui no hospital é o melhor para fazer este tipo de cirurgia ou não é? Do ponto de vista social, eu sei que há o SNS, a promessa de que isto é tendencialmente gratuito, mas quer dizer, mas eu vou, para além disso, ou apesar disso, ter custos do meu lado com a doença, que tipo de apoio é que eu tenho, não só em termos sociais, mas em termos de grupos doentes, com quem é que posso falar, que é para não ter que ir para o Google e para o Facebook, ou com pessoas que não conhecem exatamente a doença, falar do assunto. Portanto, há todo um contexto à volta do doente que é relevante para construir a patient journey. Ou seja, o sistema de saúde vai ter que dar resposta a isto. O caminho vai ter que continuar a escolher as melhores ressonâncias, a avaliar os medicamentos com o maior rigor, a gerir o sistema todo com muita sustentabilidade, a contratar e motivar profissionais. Vamos ter que continuar a aprender nas universidades com a melhor ciência. Mas isto não interessa ao doente. Ao doente interessam os resultados e o desafio. Será que conseguimos desenhar percursos para o doente que, garantindo a melhor qualidade possível em termos de cuidado, respondem de forma clara e podemos ser avaliados por estes indicadores que aqui estão? A ideia é um bocadinho essa. Portanto, esta é a única equação que aparece no Value Based Healthcare, uma literatura que estão a ver, e quando virem esta equação, descansem também, isto não é para fazer contas, isto é um quadro final. O nosso objetivo da gestão da saúde é maximizar os outcomes para os doentes, maximizar a satisfação do doente, por isso é que está inovador, ao mesmo tempo que mantemos os custos sob controle ou até os conseguimos diminuir. Que custos é que vamos diminuir? É negociar bem os medicamentos e os dispositivos. Eu até diria que, relativamente ao que temos hoje, não é por aí que vêm as grandes poupanças. As grandes poupanças vêm sobretudo do combate ao desperdício. E o combate ao desperdício está sobretudo no hipotratamento, ou seja, o doente que chegou tarde, o doente que não foi identificado a tempo, o doente que vai ter ou no sistema de saúde ou na sua vida profissional e na produtividade consequências agravadas por isso, ou o hiper, cuidados a mais, consultas duplicadas, exames que não eram necessários, agendamentos que foram feitos mas que o doente não apareceu, exames que não estavam prontos obrigou a novas consultas. Parece que uma consulta que custa 200 euros ao hospital, comparado com um medicamento que custa 3 mil, um aparelho cirúrgico que custa 1 milhão de euros, não é uma coisa muito relevante, mas é, porque vai multiplicar por milhares de pessoas, é muito relevante conseguirmos uma otimização, vou dizer, 5% do tempo das
das consultas ou de diminuição daqueles tempos mortos entre o que podiam ser episódios de contacto com profissionais de saúde. É muito dinheiro que se poupa no combate ao desperdício, provavelmente na reorganização dos pathways e das cadeias de valor, vamos encontrar fontes de rendimento positivo. Muito bem. Value-Based Healthcare faz-se em 4 pilares, ou seja, na prática, como é que eu vou fazer isto? Este slide costumo mostrar, que é para mostrar aqui de forma simplificada. Os 4 pilares são, primeiro vou fazer a integração, e isto não é aquela integração dos cuidados primários que a gente fala, não, é a integração interna do hospital. Como é que eu vou tratar cerca de da cardiologia, é da medicina interna, é da endocrinologia, como é que isto se integra? E o diabético é de quem? Quem é que orienta o doente? Quem é que faz as consultas? Quem é que pede o apoio ao profissional mais, ou de uma especialidade mais de apoio? Portanto, é a reorganização. Tem que acompanhar, não vou dar aqui respostas relativamente a estas doenças, até porque elas costumam ser específicas do hospital, os recursos que existem naquele hospital, de qualquer maneira, podem e devem ser redesenhadas. É natural que ao fim de 20 anos, 40 anos do hospital, formas de tratar alternativas novas que apareceram, estas cadeias precisem ser revistas e possam ser melhoradas. No caso da oncologia, caso vamos para o cancro de pulmão, o doente é orientado pela oncologia médica, precisa do apoio da cirurgia na altura que vai ser operado, como é que se integra o papel do cirurgião e a pneumologia que trabalha a par com a oncologia médica no caso do cancro de pulmão. Tudo isto tem de ser definido à partida, senão vamos ter percursos diferentes. E percursos diferentes pode dar os mesmos resultados, mas também pode dar resultados diferentes para os doentes. E é isto que nós não queremos. Ou resultados diferentes em resultados clínicos, ou resultados diferentes em satisfação com a experiência, ou resultados diferentes em custos. Nós não queremos. Nós queremos consistência, quer na abordagem, quer depois no nível de resultados. Onde virmos resultados muito variáveis, que provavelmente as práticas são diferentes e umas são melhores que outras, e portanto temos que revisitar aquela cadeia de cuidados e ver onde é que está a diferença a ser inserida e a ser minimizada. Portanto, a integração, já vou dar um exemplo, medição de custos de outcomes, se eu não medir, não sei gerir, estou às escuras, estou no guessing, estou no acho que, estou-me a gerir com base na experiência e valorizamos a experiência, mas se tiverem factos e os factos vão matar relatos, costuma ser melhor para fazer vincar determinados pontos de vista. Depois a questão dos conteúdos. Trabalhamos nos hospitais com um sentido de entrega muito grande, privados também, mas nos públicos não é possível haver contratos significativos, não é possível haver prémios por ganhos e acréscimos de qualidade individuais e, portanto, dependemos da motivação intrínseca das pessoas. E eu gostaria que futuramente pudéssemos depender da motivação intrínseca das pessoas, continuará a existir, mas também dar-lhes um pouco de motivação extrínseca e poder recompensar as boas práticas e ter com isso reforços positivos. É justo para todos, tudo para distinguir aqueles que trabalham tão bem, e são quase todos, no Serviço Nacional de Saúde. Depois a questão da infraestrutura digital. Eu aqui não me refiro só aos bits e bytes e aos servidores. Tem de lá estar para agilizar e fazer fluir a operação como um todo. Mas também me refiro a toda a outra infraestrutura. Hoje em dia, uma máquina de radioterapia é um computador potentíssimo, quer dizer, tem aspectos técnicos, mas essencialmente uma infraestrutura de ponta. Portanto, já não distingue muito bem o servidor, não estou a falar aqui dos routers de rede, etc. Isso são suportes básicos que têm que funcionar. Os pilares, a infraestrutura, sobretudo na área digital, que é nova e que nos ajuda a trabalhar de forma mais produtiva, na área dos dispositivos, na área dos computadores e software de apoio à gestão, e depois as outras componentes são componentes de gestão. Tendo muito tempo, vou passar rápido aqui por alguns exemplos. Na questão da integração, estou a falar da integração interna das atividades no hospital, estou a falar da integração de atividades de diagnóstico e tratamento, que pode ser feita dentro do hospital, mas também pode haver um prestador externo para fazer o diagnóstico, ou pode haver um prestador externo, mas situado dentro de instalações do hospital, mas é uma entidade externa, portanto tem que haver aqui integração para pedir exames, integração para receber relatórios, integração para fazer agendamentos de forma ágil, para não haver ninguém aqui no meio, e sobretudo, o facto de haver alguém a meio não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum quando eu estou a falar de uma clínica que vê 10 doentes numa hora. Mas quando eu estou a falar de um hospital que está a processar 300 doentes numa hora, tem que haver integração, porque senão não vai ser possível. Mas tem um volume grande de pessoal de apoio,
gerir estes agendamentos, estas prioridades, estes aspectos. A questão da integração também é importante. Aí, depois a integração com outros hospitais, não é possível. Eu acredito muito nas redes hospitalares, nas redes de referência, nos mecanismos de afiliação. Mecanismos em que os hospitais aceitam trabalhar uns com os outros, partilhar equipas, educar-se uns aos outros nas respectivas áreas de diferenciação e partilhar a forma de tratar os doentes. Porque não ter uma consulta à distância, tem que ser presencial, uma consulta à distância para análise e decisão conjunta de casos entre dois hospitais. Pois os especialistas estão dispersos por esses dois hospitais. Mesmo que os especialistas estejam mais concentrados num, os doentes estão dispersos pelos dois hospitais. E então, em vez de andarmos a matar os doentes, porque é que não criamos um contexto para decisão conjunta? Mas isto pode ser feito numa lógica voluntarística de meio das pessoas que decidem fazer. Outra coisa é, para milhares de doentes, isto passar a ser uma prática do hospital. E depois a questão também da contratação de serviços. Estou aqui uns print screens do processo de desenho de pathways, o que é que isto envolve na prática. Na prática, vamos colar post-its na parede, vamos pôr-nos na perspectiva do doente, vamos ver o que é que acontece desde o momento em que lhe tem um diagnóstico, ou uma suspeita de diagnóstico feita, em que é referenciado para um centro, em que é admitida à consulta. Que exames faz, que exames não faz, o que é que traz de fora, quanto tempo demora, qual é o algoritmo de decisão que os profissionais de saúde usam, o que é que os profissionais de saúde vão propor ao doente. Isto está aqui 4 caixinhas ligadas por uma seta. Na prática não é assim, isto é uma simplificação. Na prática isto é um algoritmo que enche uma parede em termos de setas e caixinhas que são possíveis. Assim depois podemos fazer umas síntese. E isto é muito útil. E fazemos-lo em 2 momentos. Caracterizar a situação hoje, as is, e depois caracterizar a situação ideal. Qual é a forma certa de tratar o doente de cancro do pulmão. E depois olhamos para uma e para a outra e vemos onde é que estão as diferenças. E assim percebemos como é que podemos ir do hoje para o amanhã. Percebemos que há aqui umas consultas que demoram muito tempo a acontecer. O ideal era que acontecessem em menos de uma semana. E vamos do hoje para o amanhã, depois termos descoberto onde é que está o bottleneck. Confirmando muito os acho que, mas também encontrando coisas novas. Isto é o caso da clínica da pele, este foi publicado, a do pulmão não publicámos, pelo menos com este detalhe com que publicámos o caso da pele, e publicámos o pulmão, e é para verem aqui alguns dos outcomes que escolhemos para medir. A escolha de outcomes é entre o ideal também e o possível. Estes aqui escolhemos porque eram possíveis, um ou outro não era possível, mas passou a ser, por exemplo, a medição da qualidade de vida. De qualquer maneira, conseguimos medir isto e estes são os resultados que conseguimos depois de fazer um redesenho da cadeia de cuidados, neste caso, do melanoma. Ao redesenhar a cadeia de cuidados, conseguimos gastar mais dinheiro em medicamentos inovadores, também para deitar essa abaixo já, e ainda assim ter poupanças, quer nos custos, quer os doentes mais bem tratados, todos tratados em menos tempo, e tê-los, sobretudo, mais satisfeitos. Cumprir aqueles critérios básicos de qualidade, 100% dos doentes vistos em consulta multidisciplinar, satisfação dos doentes também em níveis muito elevados, ter o envolvimento e também a satisfação do pessoal em níveis elevados, e aquele outcome que é tão importante para os doentes, que é o tempo até às consultas. Aí escolhemos o tempo para a primeira consulta, depois é importante também ver as consultas internas sem atrasos, mas essas na altura e aqui não era uma preocupação, aqui a preocupação era esta primeira consulta, e conseguimos reduzir 20% ao tempo. E depois há aqueles outcomes que ainda por cima no cancro medem-se de 5 em 5 anos, são as grandes sobrevivências, e que em termos de Portugal são melhores que a média europeia. A ideia é continuar neste caminho consistente. Onde é que se poupou custos no meio disto? Porque poupou-se custos, apesar de ter dado mais medicamentos e mais medicamentos que são inovadores e caros aos doentes. Foi sobretudo na área da produtividade. Não diminuímos o tempo das consultas, nem diminuímos necessariamente o número de consultas por doente. Otimizamos as áreas de prestação e aquilo que são as interações, as consultas duplicadas, os exames repetidos, tudo isso poupou-se imenso dinheiro. O uso do bloco, o bloco bloqueado e depois não é usado, tudo isso foi otimizado. Depois, a qualidade também aumentou por essa via. Onde é que nós fomos buscar estes dados? Não andava ninguém atrás do documento com bloco de notas. Há um processo de medição de custos e outcomes implementado no hospital. Isto foi a espinha dorsal do processo todo. Nós vamos fazer um processo de Value-Based Healthcare. Temos de saber onde estamos e para onde vamos. A espinha dorsal foi montar um sistema, um observatório em cima disto. Mas um observatório que não servisse só para este processo de Value-Based Healthcare é o mesmo onde os médicos vão buscar dados para os respectivos congressos, é o mesmo que serve o controle de gestão, é o mesmo que serve para os indicadores da ARS. Mesmo a base de dados serve para todos os propósitos do hospital.
começou pequenina, cresceu, mas quem cresceu foi o computador. Portanto, se a gente começar pelo sítio certo, por onde há indicadores, por onde é importante medir, vamos acrescentando quase de uma forma natural os indicadores e depois o trabalho complicado de integrar e tal é o computador que faz. Portanto, isso aí, agora se começarmos com a história dos grandes data lakes, pegar nas bases de dados que existem, virar tudo para um servidor e de repente tem que integrar 400 variáveis por doente de uma vez, isso não vai correr bem. Muito bem. Então, quais são os outcomes simples com que começou? Sobrevivência global, qualidade de vida, complicações. Isto já existe nos vossos hospitais todos. Sobrevivência global é data de diagnóstico, data do óbito. Por aqui calcula-se a sobrevivência. Estas datas estão no processo clínico eletrónico dos doentes. Qualidade de vida, bom, de ocorrerem os inquéritos, aquilo que fica lá registado, junto do peso, da altura e dos outros indicadores dos doentes. Taxa de complicações, já está nos GDHs, por exemplo, as complicações da cirurgia, as complicações dos tratamentos, seja GDH de internamento, de ambulatório, estão lá, as complicações dos doentes. Portanto, é possível, e estes indicadores já estão todos no hospital. É preciso ir lá buscá-los. Muito bem. Depois de 4 anos, a base de dados fica com este aspecto. Começa simples, com meia dúzia de indicadores, e depois fica com este aspecto. Mas, como vos digo, é gradual, vai-se acrescentando, vai-se adicionando os dados da patologia, os dados da genética, os dados da farmácia, da prescrição, da ostalgia, e vai crescendo e fica com este ano. Mas é no fim. Nós não começamos por querer fazer uma coisa destas, senão não parece. É começar por algo grande. Começamos o que é possível, os indicadores que são importantes para acompanhar uma doença, escolhem outra, querem escolher as cataratas, começamos pelos dados das cataratas. Os doutores oftalmologistas indicarão meia dúzia de indicadores que são relevantes para eles do ponto de vista da linguagem clínica, que eu não percebo e os doentes também não percebem, e fazemos aos doentes estas perguntas que estão aqui do lado direito que os doentes percebem, que é ler legendas dos jornais, ver a pessoa que está à sua frente. Esta linguagem os doentes percebem, reportam os inquéritos e os resultados nesta perspectiva, e no caso das 200 cataratas, 280 cataratas operadas e aqui inquiridas, tiveram estes excelentes resultados de indicadores diminuídos iniciais, ali no meio daquela teia de aranha, depois vai para aquela situação mais expansiva. Muito bem, o diagnóstico crucial de campos permite-me chegar a estes resultados, seja na catarata, seja no cancro da próstata, seja nas enxaquecas, tudo, quer os indicadores de qualidade de vida dos doentes, têm este impacto visual fantástico para comunicar, quer do ponto de vista de indicadores mais hard clínicos, a maioria, tirando as qualidade de vida, tem de ser medido, eu diria, a maioria já está no hospital e essa foi a nossa agradável surpresa quando descobri. O tema aqui era a integração, mas para a integração está aqui a infraestrutura digital e o trabalho com os nossos fornecedores. Pronto. Depois no digital haverá também o tema das apps e do apoio aos doentes, etc. Avancemos devagar, não vale a pena criar don't look for trouble, não vale a pena criar confusões onde ainda não há, mas seguramente estas vias, por exemplo, os inquéritos de qualidade de vida, são importantes. São importantes também para a participação dos doentes, que é uma parte importante, a gente não desenha patient journeys sem perguntar aos doentes o que é que lhes interessa, se aquela journey é a que eles querem. E depois também a questão do envolvimento do doente no tratamento, estas formas de relação também, pelo menos em algumas áreas, funcionam bem, seja para o doente ir fazendo o seu diário, apoiar a próxima consulta, etc. Muito bem. Acelerando, a questão dos contratos baseados em valor. Eu aqui tenho uma revisão de literatura básica acerca dos Risk Sharing Agreements com a indústria farmacêutica. É uma forma de contratos baseados em valor. É o hospital olhar para trás para o pagador, mas temos outros contratos. É o contrato do hospital olhar para o seu pagador. E eu posso contratar. Pronto, neste momento, um contrato de programa tem, salvo erro, 5% do contrato de programa está para indicadores de qualidade. E o desafio é que não seja 5%, é que seja 20%, 50%, não sei se aqueles indicadores, se outros, ligados a indicadores de qualidade. E não tanto o número de consultas ou o número de cirurgias, ainda que já tenha havido, e Portugal aí foi pioneiro, aquela abstração das cirurgias e dos outros episódios feitos em GDH, o que já permite um certo afastamento do modelo de pagamento à linha, pagamento à tarefa, e ir para pacotes que estimulam também a integração de cuidados e a eficiência no uso do recurso. De qualquer maneira, o próximo passo é integrar mais indicadores de qualidade e, sobretudo, este, da perspectiva e da satisfação dos doentes, para que o hospital também perceba, por um lado, que está a proceder bem, por outro lado, os hospitais que estiverem a fazer melhor também tenham direito a mais financiamento e, com isso, tenham o seu comportamento positivo reforçado. Muito bem, mensagem-chave para terminar. Primeiro, a ideia é melhorar a forma, e eu abstive-me aqui de falar da área de sítios que a seguir os colegas têm exemplo nessa área, e como digo, testei algumas, outros
testemunho disso e, portanto, é possível olhar para um dispositivo, reconceber a maneira como os cuidados são prestados naquela doença, revendo inclusive o peso para o hospital e o peso para o doente de opções cirúrgicas, opções por mais tratamentos ou pelo menos por mais MCDTs, e isso otimiza, poupa custos, aumenta a satisfação do doente, é value-based healthcare, que a pessoa aparece tratada no fim, aparece pronta para ir para a sua vida normal e tivemos uma cadeia revista e otimizada. Portanto, a ideia é melhorar estes outcomes na perspectiva do doente, a ideia é apoiar, se quiserem, em termos mais macro, mais sistémicos, as grandes decisões, inclusive de investimento, inclusive de carteira de serviços dos hospitais. O terceiro conselho que deixo é comecem a fazer com o que há. Há um hospital que é bom em determinada área. Querem começar pela urgência, comecem pela urgência. Querem começar pela insuficiência cardíaca, começam pela diabetes, é mais fácil, envolve aqui um trabalho com cuidados primários, etc. Preferimos diabetes. Vamos começar por redesenhar pathways diabetes. O hospital tem uma coisa mais circunscrita, por exemplo, nas infecciosas e queria fazer aqui um trabalho na área da hepatite ou na área do VIH. Perfeito, vamos fazer uma integração à volta do VIH, até porque boa parte já tem um sistema de pagamento próprio, um registro próprio, é muito interessante. Muito bem. Segundo o quarto testemunho, é possível, já foi feito, clínicas de patologia dos IPOs, percursos, só falando dos meus, os percursos de doença que fiz parte de construção no grupo Luz Saúde, portanto, além da oncologia de outras áreas, está feito, é possível, é uma questão de ir alimentando. Nenhum hospital faz isto sozinho, seja os risk sharing, seja, e mesmo no hospital, uma entidade muito grande, portanto, o serviço de pneumologia não vai fazer nada sozinho, tem o resto à volta. Até preciso fazer as equipas multidisciplinares, nós nunca dizemos a ninguém o que devem fazer, partilhamos um problema, se as pessoas estiverem de acordo, co-criamos soluções com todos os envolvidos. Depois é um bocadinho, a ideia é ser ambicioso. A indústria farmacêutica não está nisto e não fala nisto para vender comprimidos. Até porque há limites, há os caps, negociados com a Infarmed, etc. Nós fazemos isto para realmente tratar bem as pessoas. A ideia não é objetivos trimestrais ou anuais. A ideia é, no longo prazo, ter o sistema de saúde como uma âncora e não como um dreno, algo que suga dinheiro à sociedade. Pelo contrário, é algo onde se põe dinheiro e o dinheiro multiplica por 3 e é um fator de crescimento do país e é um fator de orgulho, quase tanto como o futebol e as indústrias de pontuação. É isso que a saúde é. Um setor muito emocional e, ao mesmo tempo, um setor de ponta. Não só naquilo que exige das pessoas, mas, sobretudo, naquilo que envolve em termos de complexidade de recursos. Muito mais avançado do que qualquer outro setor. E, portanto, a ideia é trazer-lhe a dignidade que merece e a centralidade que deve ter nos países e nas sociedades. É esse o papel do Value-Based Healthcare. Tratar bem as pessoas e, para isso, pomos a saúde onde deve estar, que é no centro das preocupações, não numa lógica hipocondríaca, mas numa lógica de valorização do investimento. A grande mensagem é deixarmos de olhar para isto como um negócio de números, como um setor que se organiza em termos de grandes volumes, seja de investimento, seja de pessoas, seja de doentes, mas essencialmente como um negócio de qualidade e valor acrescentado. Contem comigo para valorizar tudo que forem experiências em saúde, em termos de valor acrescentado, em termos académicos, em termos profissionais, e fica à vossa disposição para dúvidas. Os 4 pilares recordo: integração, medição, transformação digital e os contratos. São as 4 coisas que devem fazer se quiserem começar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Francisco, pela apresentação. Acho que temos aqui as bases para alavancar aqui um debate rico e muito obrigado pela sua apresentação. Sem demoras também, passamos para a segunda apresentação desta sessão. Guido Begatuni, Peccaguti, scusa l'accento, I don't speak Italian, but I understand. So make yourself comfortable. The floor is yours. Please. Thank you. Thank you very much, Eduardo. And thank you, Professor Halfes, for the beautiful introduction around value-based care. It's really an honor for me to be here. I'm representing Medtronic. I'm, as you say, the Value and Access Director for Western Europe Commercial Partnership, and so for the most relevant customer in Western Europe.
And my job is really to facilitate and understand how and when it's possible to transit to these new business models that the professor has already described. So sorry, firstly, because I'm not speaking Portuguese, and so I will do my presentation in English. So we will go through the why, even if we have already said a lot, through the experiences that we have developed as Medtronic in Western Europe, and so mainly in Europe, but we have examples also globally, of course. Then the main business unit, the business models, I'm sorry, that we have observed, and some conclusions. You have already anticipated that healthcare system are running several issues, of course. I'm not going through that, but I would like to add the why, so the vision of Medtronic, and so why is so active in this kind of environment, so contributing to the discussion and to the generation of new experiences around value-based care. Well, because firstly, we would like to be protagonists of this change. We would like to contribute and really be able to bring our knowledge to the discussion and to the new experiences that we can do. Then, of course, we are exit from that specialistic technology focus area in which we born, and that it will always characterize ourselves. But of course, if you are talking about patient, about outcome of those patients, and about cost, you have to enlarge your vision, and so exit out from this specialized area of intervention, and so where our devices are typically implanted, and go through the continuum of care and see which outcome are relevant for the patient and how you can contribute to measure them. Then, of course, talking about patient is quite obvious for us, because we have a mission that was written 16 years ago and is always the same from that time, and so it's quite easy to transit also to new business model that really contribute in sharing accountabilities on those outcomes. And so the last point is, of course, that we are exploring around the world the best way to this kind of experiences. For us, value-based care, as the professor described, is an ecosystem, and so is an ecosystem built around the patient with the aim of generating value, and so offering the best care for the patient, and at the same time contributing the sustainability, and so having the same or lower cost of care. But of course, with an industry perspective, this is also a business model, because we are radically, we could radically change the way in which we interact with our typical counterpart, and so with our providers and or buy entities, and so sharing accountabilities on outcome and on cost. And so is completely a different way to sell products, and we are maturing expertise on that. Our journey started years ago. Probably, if we want to put a date, the big milestone was when we acquired a couple of group of clinics in the Netherlands around diabetes type 1 management and around obesity care. Those are probably ones of the best examples that we have in Europe, also well recognized, in which we have a lot of value-based care components on the procurement side, but not just on the procurement side, on the way in which care are organized, reimbursed, in which the physician collaborate each other with different perspectives. And so we started our experience there. We try to understand how to adapt this model, but in the same time, as you can see here in the middle, we started in understanding also with our traditional customer, and so hospital and procurement bodies, the best way to start in having those kind of experiences more on outcome than on the product. And so how we can switch on outcome from the volume. And so we started collecting and
doing outcome-based or performance-based agreement under the umbrella of the innovative procurement, and so with a lot of differences and also fragmentation around the country and the worlds, but really developing step by step new models and new best practices. Now where we are in a phase in which we are seeing increase those procurement models, and I will speak about it today, but also we are understanding how to generate really chronic care management models using all the services and the digital enablers that we have to facilitate the evolution of the system, and so generate those ability to connect the care and understand the best way to treat a patient, not just in a single episode, but toward the continuum of care. I will talk today about specifically about the relationship with hospital and supplier as well as Medtronic, and so around the value-based procurement, because I think here there are for the moment a lot of practice that can be shared. And so why I'm focusing also on procurement, because the market is ready. Around Europe, we are seeing increase a lot the demands around different way of partnership. Seems to be a positive thing for hospital and procurement body, because they of course increase their ability to treat the patient in the best way, but also generate attractiveness sometimes in the healthcare. And lastly, because we think that there is also, from an industry perspective, also space for differentiate ourselves from the competition, of course, and so sharing the clinical knowledge that we have around our therapies, our products, and partners in a different way, really co-creating and having the patient in the middle of our discussion, co-creating with the hospital and by entities something new, really adapt on the hospital needs, is something that can really help ourselves and all the stakeholders in the healthcare chain. Saying that, what's probably the situation in Western Europe? Okay, we don't have comprehensive picture, because it's really difficult to maintain, update this picture that is dynamic. I use here a slide from MedTech Europe that has a strong value-based procurement community of practice, and Boston Consulting. And so this is a quite updated picture that they have done recently. And so you can see that these kind of new approaches are evolving in a lot of countries in Western Europe. Our personal experience in Medtronic is a bit different, but we are observing movement in more or less in every country. What we have done so far is negotiate with our hospital, with our partners, and so hospitals and by entities, in more than 230 cases. And so we have signed and or in discussion this number of new contracts. Could be a few, could be high. It is really a few if you think to the number of contracts that Medtronic signed every day in Western Europe. But in the meantime, it's something that probably start to really capture the attention of someone. We have already signed more than 150 contracts, and we are dialogue with hospital in HCU situation. Is something that, of course, really push us in doing more. The main contributors that we are observing come from UK, Nordics, Italy, and Spain, even if few preliminary experience are arriving from everywhere, I would say.
Today, I would like to focus my attention on a couple of experiences. One in Spain, in the public environment, so a tender in Catalonia, and one in the private market in Italy, in a multi-line agreement with a private hospital in Milan area. And I choose those one because I think those could be the most similar with the Portuguese environment. And so let me go through those examples. The first one, as I said, was developed in Catalonia. Is a quite old experience because these contracts have been signed in 2016, was a 4 years contract and arrived after 3 years of preparation and negotiation. I think that also this data is relevant. And we already renewed this contract, and so we are now living the second wave of interaction around those contracts. Why is relevant in our experience? Firstly, because one of the first cases in which the request from that hospital was to integrate services with digital technologies to improve the care process of patient with a high risk of sudden cardiac death and heart failure, patient that required implantable cardiac device. Second objective was to guarantee the maximum efficiency of the patient care process through the empowerment of patient and the co-responsibility between the hospital and the ward, and in this case Medtronic of the contract, through the full patient care cycle. And so there was this element of co-responsibility already in the tender requirement. The key elements were those one. And so firstly, that together with the traditional supply management, they require two different manufacturers with the most technological updates included in the tender, and they start to ask here a support on the global management of the life cycle, and this was already something. So not just the traditional support on the technical stuff, but support along the full care pathway, and so including also the follow-up of the patient. Then they ask support in the definition of the information system for care process control, and so with this perspective to see the patient not just in the procedural phase, but along all the journey of care. And they started in asking to understand and how to measure the KPI to thanks to this informatic system to really control what was happening. And lastly, of course, was not just related to the patient implants, but was related to the remote control of the patient, to the reduction of the clinical staff workload, and of course, in general, related to the improvement of the patient care and the patient empowerment. The level of sharing responsibility were set on two requests. The first one was that there was an outcome-based payment component linked to specific KPI, and so clinical, operational, and related to the patient satisfaction. And the second one was related to the activity-based payment, and so a way to control the cost in all the duration of the test. This activity-based payment component was aimed to guarantee the care of the patient within a pre-established budget, and so they control the budget through a monthly fee payment with also an activity risk sharing just to absorb the fluctuations. And this monthly fee included interventional and non-interventional stuff, and so devices, replacement, and so on, but also services, as I said before, IT, change management, consultancy, remote patient follow-up, and so on.
And then we have the outcome-based component, aim to align industry and hospital in really a win-win situation. And so defining KPI, specific KPI of performance that have to be controlled during all the duration of the tender through IT tools and attachments. Here, the results that you can see, I think, is quite significant because all the KPIs were reached. You can see in-office visit reduction, remote care protocol adherence, shock reduction rate, and so on until patient satisfaction and alert infection rate. You can see that there was a good result. The total number of patients treated increase, and also number of follow-up. Here you can see that the intervention in due time. So this was quite a good experience for us, and is something that is discontinuous. But probably the one interesting point that you have to know is that this was a sort of a way to deny the market, but from a hospital perspective, because they really managed everything together with us and the other companies. But this was the first of a way of tender that start, and we are seeing increasing more and more. Here, you can see the number of tender with an outcome-based component that we are seeing in Catalonia especially, but also in other regions in Spain. And so I think these are quite good example to see how much an experience is, as the professor was saying. So try to do it, then can really facilitate the expansion of this kind of approach. Second example, Italy, shorter one, but I think is significant. Also in Italy, we have experiences with public procurement, also in other countries. This one is with a private account. Why I have selected it? Because we signed it recently, just 3 or 4 weeks ago. And with an account that is one of the bigger private cardiological accounts, is a big research center, well recognized in the north of Italy, in Lombardia region, near Milan. And this agreement was a multi-line outcome-based agreement on several therapies of our cardiovascular portfolio. And so we had this unique negotiation with the hospital, contracting in the traditional way, the selling of products, okay? But in the meantime, together with this agreement, we add those outcome-based agreement on several therapeutic areas. Those are the areas that are involved on those in this agreement. And so we really go from innovative technologies as the leadless pacemaker to helping in the triage of the patient with specific algorithm. Here, an example of cryoablation, and so we are payback if there is the need to redo the procedure before a certain period of time. And we have also example in which we are challenging each other on a specific objective of the hospital, that is the same-day discharge, and so the change of the setting in which the procedure is done. Here is for PCI, and so for a pharyngoplastic procedure. But so for the specific patient, we work with the physician to identify the right target of patient that can have this kind of same-day discharge, and we add also a risk-sharing component. And so on those on those therapeutic areas, we develop a business model really in a co-creation way, and so working with the hospital in understanding their needs and how our technologies and our services could help in reaching the outcome for the patient that they are expecting. An important part, as said before, are the services, and not just selling the product, but product plus services is sometimes
absolutely important to reach those outcomes. Here an example of the services including in the agreement with Cardiologico Monzino, and the first service is platform to track and measure outcome. I think is important because sometimes hospitals don't have this ability to measure outcome or specific outcome in place, and so we can, if needed, offer tools to measure and track outcome, but also then to elaborate the data that come from it. And so really integrate the administrative data with an automatic data collection tool for real data. And then, as we were saying, also we have seen in the presentation of the Professor Gonçalves, the application to measure PREMS and PROMs. And so we developed those applications that that are now integrated in the commercial offer to follow the patient after the procedure at home or immediately after the procedure. And this is quite relevant because it's really an enabler, firstly, to evaluate a shorter length of stay in the hospitals, and also to really be able to follow up with the patient on their condition. And so I think that this is relevant. And here there is also all the digital enabler that we can give to the hospital together with the products. What about Portugal? Probably is the request, and the team, the local team, is working hardly. We already developed one experience. I think is already a great result. We have signed an agreement with a hospital in the respiratory space, so for the ventilation associated pneumonia. And we are in discussion with another couple of examples in other two areas, but we have a big pipeline, and so my colleagues Ines will go a bit through the opportunities and the barriers, specifically talking about Portugal in the presentation later. But things are moving also in that side. We are also reinforcing the ability of our field force to talk about it and to present also the way in which we see the possible business model around these outcomes and accountabilities. For the moment, our experience are mainly related on the pay for performance, and so really risk sharing on a specific chosen and selected outcome. But there are also other possibilities as price band, and so where we adjust the price of the device based on the performance that we are measuring, the survival, and so a payment that can stop when a specific event occurs, or some way to work on the budget, and so on a fixed total cost that the hospital want to maintain, and measuring ourselves in that budget. But all these kind of material are also part of our knowledge, and so something that we can really bring in the conversation with the hospital to facilitate this kind of discussion. And so in general, and so this is my last slide, we have still a lot of challenges, and so we are seeing a jeopardized picture about what is happening in Europe, but for sure this is something that require everywhere a big practice in change management. And so there is for sure always internal resistance in both parts, in Medtronic as well in the hospital. Is something that we can observe everywhere, and so we need in this kind of partnership a strong leadership role that really believe in that and force the organizations to change. We need as well a strong clinical leadership because doctors became at the center of this process.
remain, at the center of these processes, because of course they bring the knowledge in terms of clinical outcome, in terms of patient management, and so sometimes you can also disrupt a bit the way in which they do the patient management, and so they have to be fully involved and sometimes own the different phase of the patient definition. Then, of course, there should be an opening on these services needs, because when you need it, probably we should find a way to understand the right business model around also those services. And the last 2 points of the challenges are, of course, that you need engagement along all the duration of the contract, because sometimes we observe great excitement at the beginning and then a bit less in the following phase, and this is something that we have to manage well. And then, of course, as the professor was described, a great information system in place, because this is really the enabler and the way to follow and monitoring what you would like to see monitoring. In terms of key learning, for us is crucial, of course, build from the beginning to in a really partnership way those kind of contracts with hospital and or by entities, really understanding the objective, the value that we can bring to both the part, the economical consequences and the economical model that have to be used, and of course the definition of KPI. We don't always have the right capability in place, and so we are improving also in that sense, but sometimes there is a big complementarity between the capability that we can bring as industry and the ones that already are in place in the public system. And again, the information system is crucial, and so require really focused capability. So this digital revolution is managed by person that have to know well how to manage it. That's it, I think, from my side. This is our mindset, and so the way in which we try to transform our relationship with providers, and so I'm really happy to discuss it further if we will have time. Otherwise, I will give the floor to the other presenters. Thank you. Thank you, Guido. Thank you for sharing your international experience, and the number of contracts are impressive, and I think is increasing more now. So thank you very much. It was very interesting. So eu gostaria de dizer a todos os participantes da conferência que poderão endereçar as suas questões para o debate que terá lugar nos 30 minutos finais desta nossa conferência. Há um espaço para o efeito na plataforma que o poderão fazer. Recordo que a língua e o idioma oficial da conferência é o português. No entanto, temos oradores estrangeiros e poderemos endereçar e traduzir as perguntas que forem dirigidas. E agora, sem mais demoras, também passaremos a palavra à Inês Joaquim, que estará connosco agora nesta última parte da sessão. Faz favor, Inês. Obrigado. Eu venho aqui fazer a ligação entre a apresentação do professor Francisco Rocha Gonçalves e a apresentação do meu colega Guido Beccagutti, porque é exatamente esta ligação entre a realidade que nós vivemos em Portugal, a realidade que é a implementação do Value-Based Healthcare em Portugal por parte dos prestadores, e a experiência que foi demonstrada de implementação deste tipo de projetos, e ao mesmo tempo coordenar com os programas que são desenvolvidos internamente dentro da Medtronic e que são implementados
que são implementados noutros países, mas que são desenvolvidos para toda a Europa ou até para países fora da Europa, para todo o mundo. Mas fazer aqui esta interligação que foi grande parte do meu trabalho durante vários anos. Tal como o Guido mostrou, nós temos uma vasta experiência a nível da Europa e, no entanto, em Portugal, assinados temos apenas um projeto. Isto quando nós comparamos com outros países, claro que temos aqui outras dimensões de outros países e também temos países que nem sequer estão aqui representados. E estamos também na linha da frente de implementação destes projetos, embora só um é que tenha vingado. E aqui temos o pipeline que o Guido falava. E o que eu gostava de começar e explicar aqui a agenda e como se vai processar esta conversa, esta apresentação, é de facto a ligação entre o importar projetos que já foram implementados ou que foram pensados de forma genérica na Medtronic, ou projetos que foram implementados noutros países, como é que nós podemos fazer esta importação dentro da Medtronic, o que é que nós temos de ter em conta, a adaptação dos projetos que já existem, mas também a criação de novos projetos e a criação deste pipeline que foi alguns projetos que foram aqui identificados. E depois a implementação, claro que isto do ponto de vista da indústria. Nós temos aqui vários stakeholders que fazem parte do Value-Based Healthcare e nós aqui estamos a mostrar a implementação do lado da indústria e quais são os nossos maiores desafios desta ligação com os prestadores de cuidados. Portanto, passando já aqui para a importação, nós, quando olhamos para os projetos que temos dentro da Medtronic e os projetos da forma como são implementados nos outros países, e especificamente eu, quando olhava para estes projetos e o que é que poderia ser implementado em Portugal, há aqui duas questões muito, muito relevantes, que é quais são os tipos de modelos que existem nos diferentes países, de que forma é que, ou quão semelhantes são, quão semelhante é a organização da prestação de cuidados de saúde nos diferentes países e quais os incentivos que existem nos diferentes modelos de financiamento da saúde. Porque entendemos na Medtronic que estes são a forma mais fácil de importar e os incentivos são o fulcral para levarmos este tipo de projetos a bom porto, digamos assim. E então, nós quando olhamos aqui para o mapa da Europa, nós conseguimos ver dois tipos de modelos, ou dois tipos mais característicos de modelos. São os modelos Beveridge, com o tipo de Serviço Nacional de Saúde como nós o entendemos, o NHS, criado primeiramente no Reino Unido e que depois foi copiado em países como Portugal, como em Espanha, como em Itália, e os nórdicos também têm este tipo de modelos em que o financiamento é feito de forma da coleta de impostos e tem esta vertente universal. E depois temos também os modelos Bismarck, que se baseiam em seguros de saúde. A maior parte das vezes obrigatórios, ou seja, ninguém fica de fora, não são os seguros de saúde como nós os entendemos em Portugal, não tem a ver com uma complementaridade ao Serviço Nacional de Saúde, mas são mesmo modelos que se baseiam em seguros de saúde que são obrigatórios para toda a gente tem acesso a um cabaz mínimo de prestação de cuidados, mas que de facto as seguradoras têm também incentivos diferentes na forma de financiamento destes cuidados. Com isto, e falando aqui dos tais incentivos, temos depois a forma como os modelos são financiados. E então temos os tais modelos
os tais modelos beverage, digamos assim, financiam a prestação de cuidados de saúde com orçamentos globais, ou com orçamentos globais que têm em conta a atividade dos hospitais. E temos depois os modelos Bismarck, os modelos de seguros de saúde, que têm um pagamento que pode ser os famosos GDHs, não é? Um agrupamento de procedimentos semelhantes e de tratamentos semelhantes, e que têm um pagamento fixo, ou então mesmo um fee per procedure, portanto um pagamento mesmo ao ato. Os incentivos que existem nos diferentes modelos de financiamento alteram muito a forma como os prestadores encaram os cuidados de saúde e e os cuidados que vão oferecer aos doentes. Se por um lado temos orçamentos globais em que o orçamento global serve para tratar todos os doentes que chegarem ao hospital, os hospitais, sabendo que têm de tratar esses hospitais, o incentivo que têm é de redução de custos o máximo possível, a redução de custos ao máximo. Por outro lado, num extremo oposto, se os hospitais estão a receber por cada procedimento que fazem, por cada tratamento, têm um incentivo para criar volume, para cada procedimento que fazem, têm esse incentivo ao volume. E é exatamente por causa destes extremos que depois se introduzem diferentes modos de financiamento para ir acertando os incentivos dos hospitais. E por isso existem estes orçamentos globais, mas que são baseados na atividade, que é o caso de Portugal, não é? Em que o orçamento do hospital tem em conta o índice de case mix e a complexidade dos tratamentos efetuados, e então o incentivo é para reduzir custos, mas considerando que também a realização de procedimentos complexos trará um retorno financeiro ao hospital, e por isso o incentivo é a redução de custos em casos complexos, digamos assim, portanto uma procura por uma maior eficiência em cada tipo de procedimento que é realizado, e não só a redução de custos sem qualquer critério, digamos assim. E depois temos então os incentivos das seguradoras, ou no caso quando existem seguradoras envolvidas, em que os prestadores, o incentivo que têm é a produção, o aumento de volume, mas de procedimentos que sejam, que tragam lucro, que sejam mais proveitosos para os hospitais. Nós em Portugal, tendo o serviço público e tendo o serviço privado, acabamos por beneficiar dos vários tipos de modelos que são implementados na Europa. Mas quando olhamos para esses projetos que são implementados na Europa, temos noção que um modelo foi implementado no NHS, no Reino Unido, fará sentido e terá os incentivos que o nosso SNS tem, e por isso será mais adequado ao SNS. Projetos de value-based healthcare que tenham sido implementados em países, por exemplo, como a Holanda, sabemos que terão mais sucesso, ou que terão uma maior probabilidade de sucesso de serem implementados no nosso serviço privado, no nosso setor privado. E portanto, quando nós olhamos para estes projetos, e o Guido apresentou um projeto de Espanha e um projeto de Itália, mas temos outro tipo de projetos que olhamos e que tentamos perceber, de acordo com os incentivos que são dados para cada país, neste sentido, ou para cada hospital, fazermos esta adequação de onde é que pode fazer sentido a implementação de um projeto naqueles moldes em Portugal, se no Serviço Nacional de Saúde ou se no setor privado. E isto é um sumário do que eu estava a dizer, ou seja, todos os modelos que são implementados em países tipo Beveridge, nós temos um enfoque para o SNS, e os projetos que são implementados em países com modelos Bismarck, nós temos à partida uma tendência para acreditar que são modelos que farão sentido
no setor privado. O que é que acontece? Depois nós temos de fazer esta adaptação a Portugal. Porque, lá está, podem perguntar, então, mas Inês, existem tantos projetos implementados em vários países, como é que nós, em Portugal, neste caso a Medtronic, aquele caso que nós falamos, o único caso que nós temos assinado é Medtronic, existem outros casos de sucesso em Portugal, mas nós estamos aqui a falar dos projetos que temos. Porque é que nós não temos outros, porque é que não aproveitamos estes projetos que já estão implementados e que já estão desenvolvidos noutros países, porque é que porque é que nós não os implementamos em Portugal? Porque nós temos projetos na Medtronic que foram desenvolvidos, mas também temos uma realidade portuguesa que nem sempre procura os casos ou as terapias para as quais nós desenvolvemos projetos de value-based healthcare. E por isso, existem aqui vários incentivos e vários interesses, tanto da parte, vou focar agora no Serviço Nacional de Saúde, mas entendam o Serviço Nacional de Saúde também como possibilidade de ser o setor privado. Existem aqui 4 fatores, que existe a vontade de introdução de inovação, existem os programas que já estão disponíveis na Medtronic e que estão validados e que foram estudados e que são, digamos, comercialmente aceites na Medtronic, mas depois existem necessidades clínicas dos hospitais e existe a vontade dos ganhos de eficiência. E é nesta junção de tudo, na coordenação de todos estes fatores, que nós vamos encontrar aquilo que faz sentido, ou os programas que fazem sentido implementar em Portugal. Porque um projeto, por exemplo, aquele número alto que aparece no Reino Unido são programas que foram assinados em vários hospitais, mas, por exemplo, com um produto que em Portugal já estava a ser utilizado quando era necessário. Portanto, não houve esta necessidade, porque esta introdução de inovação já estava a ser aplicada em Portugal, por isso não havia esta necessidade de coordenar todos estes fatores. E é nesta adaptação também que há muitos projetos que nós entendemos que não fazem sentido em Portugal, e há outros projetos que nós percebemos que eram necessários em Portugal, mas que não estão validados ou que não estão disponíveis, não foram criados. E é por isso que nós passamos para o terceiro ponto, que é o de criar projetos específicos para Portugal. E então, nós, quando entendemos que os programas que foram desenvolvidos pela Medtronic Internacional, pela Medtronic Europa, não estão a ser aplicados, ou na verdade nós precisávamos era de programas para outras tecnologias que nos são solicitadas pelos hospitais portugueses, ou neste caso às vezes há hospitais que precisam destes ganhos de eficiência, que querem introduzir a inovação, mas que não conseguem, que não estão a conseguir introduzir, ou que há esta identificação das necessidades clínicas dos hospitais. Então nós em Portugal começámos a pensar, então por que não desenvolver programas que comecem por nós e que depois nós exportamos, digamos assim, para a Medtronic Europa ou a Medtronic Global. E então nós, entendendo aqui as necessidades identificadas nos hospitais portugueses e tendo o conhecimento dos constrangimentos e onde é que é necessário atuar, também lançámos o desafio internamente na Medtronic Portugal das próprias equipas comerciais nos proporem projetos de value-based healthcare e também aqui como um desafio pessoal e de desenvolvimento de competências e desenvolvimento profissional, ou seja, nós quisemos que o value-based healthcare não fosse apenas uma teoria que estivesse centrada na economia da saúde ou que estivesse centrada, lá está, nos departamentos que pensam estes projetos. Nós quisemos trazer
por um lado, nós quisemos expandir este novo conceito também para toda a empresa, ou seja, que não ficasse só nas funções mais estratégicas ou nas funções mais teóricas, digamos assim. Nós quisemos expandir e que toda a nossa área comercial tivesse conhecimento desta mudança que está a acontecer no setor da saúde, eles próprios terem este conhecimento, sentirem-se à vontade para falar de Value-Based Healthcare nos hospitais, levarem esta mensagem, porque a Medtronic sempre esteve muito envolvida no desenvolvimento deste conceito, mas lá está, não é só para áreas estratégicas, é para toda a área comercial e terem este conhecimento. E que forma melhor de desenvolver este conceito que não pôr as mãos na massa, não é? E criar também estes projetos e pensar nestes projetos e pensar o que é necessário, quais são os constrangimentos, como é que podem ser ultrapassados, como é que nós vamos apresentar este tipo de programas aos hospitais. E então nós na Medtronic tínhamos este framework, digamos assim, para desenvolver programas de Value-Based Healthcare e lançámos este desafio às equipas comerciais. E é por isso que nós vou voltar aqui para trás, porque queria mostrar, por isso é que nós temos estes Not Yet Presented, estes Not Yet Presented, mas também estes Presented e In Discussion foram projetos que foram desenvolvidos pelas áreas comerciais em Portugal. Alguns foram validados pelos colegas da Europa ou pelos colegas globais, foram apresentados, alguns estão em discussão e outros são conceitos que continuam a ser desenvolvidos, mas que ainda precisam de mais desenvolvimento para serem apresentados. No entanto, nós temos este pipeline, estamos a trabalhar nestes projetos e são áreas que foram identificadas como necessárias para implementação em Portugal. Ora, para depois implementar, eu trouxe aqui quatro desafios que a Medtronic se tem deparado. Existem muitos outros e todo o desafio de pensar um programa de Value-Based Healthcare já foi abordado pelos anteriores palestrantes. E tudo o que é necessário, os outcomes e as medições, a necessidade de medição, mas para implementar, existem outros desafios que precisamos de ultrapassar, e estes são aqueles que quando estive a preparar a apresentação, me pareceram mais relevantes para trazer aqui a esta conferência e a esta audiência. E que são desafios com os quais nos deparamos. E o primeiro é a questão do mindset. A mudança de mindset, nós sabemos que Value-Based Healthcare é um conceito que está amplamente divulgado em Portugal. Nós tivemos a conferência do ISHOM, nós temos as conferências da APAC, que estão sempre focadas. E eu vejo pelos meus colegas noutros países e pela minha experiência de trabalhar noutros países, Portugal está preparado e precisa de implementação de Value-Based Healthcare, mas existe aqui uma fatia dos stakeholders da saúde que estão preparados e com vontade de implementar estes projetos e, se me permitem, existe uma outra fatia que não está preparada e a burocracia não acompanhou esta mudança. Nós continuamos a ter os concursos públicos, os contratos de programa que ainda não prevêem o Value-Based Healthcare, ou que aqui e ali começam a prever. Temos a questão do concurso público economicamente mais vantajoso, mas que na verdade continua a ter um enfoque no preço. E esta mudança de mindset precisa de acontecer e precisa de começar também pela liderança dos hospitais, porque lá está, nós vemos hospitais
que quer implementar e que a sua liderança espalha este mindset por todo o hospital, e continuamos a ver hospitais que continuam muito focados naquilo que é o que tem sido, ou o que historicamente tem sido, e que esta burocracia não está a acompanhar a mudança, e sem ultrapassarmos esta parte burocrática e sem termos todos os stakeholders dos hospitais alinhados, vai ser muito difícil implementarmos este tipo de programas. Claro que depois o mindset e o conceito de Value-Based Healthcare, nós temos de perceber o entendimento e o alinhamento do conceito pelos diferentes stakeholders, porque se nós perguntarmos a cada stakeholder o que é que entende por Value-Based Healthcare, provavelmente vai ter uma visão diferente, e é preciso perceber estas diferenças e o alinhamento dos diferentes stakeholders. E depois, ainda no mindset, é importante perceber que Value-Based Healthcare, a ideia é trazer eficiência, é trazer melhores resultados, mas é preciso entender que não é uma iniciativa de redução de custos, é uma implementação de práticas para melhorar os resultados de saúde, no futuro trazer eficiência, mas todos os stakeholders têm de estar conscientes que inicialmente pode haver um aumento de custos. Agora, esse aumento de custos vale a pena para o futuro. E aqui eu diria que o mindset ainda está muito desequilibrado nos diferentes stakeholders da saúde. Pois a equipa. E a equipa aqui não é a equipa só, não é a equipa só do hospital. Claro que dentro do hospital é necessário criar estas equipas, mas é necessário promover a multidisciplinaridade. É preciso entender os diferentes incentivos, é necessário envolver a hierarquia, e eu vou dar aqui um exemplo muito concreto de o que é que nós queremos dizer com estes incentivos. Os programas de Value-Based Healthcare, tendo em conta o pathway do doente, muito possivelmente, para ter estes ganhos de eficiência que falávamos, pode acontecer que um departamento aumente os seus custos para outro departamento reduzir os custos. E claramente que o departamento que aumenta os custos, portanto, vamos assumir, o departamento de pneumologia aumenta os custos porque vai ter de investir em medicamentos ou em tecnologia de saúde diferenciada, para depois as unidades de cuidados intensivos reduzirem a infecção. Isto claramente traz aqui, eu não diria incentivos diferentes, mas o envolvimento de cada um, não é? Porque o envolvimento da pneumologia, da parte de procedimentos, e o envolvimento da unidade de cuidados intensivos, eles, claro que ambos querem o melhor tratamento dos doentes, mas vai ter implicações diferentes em cada departamento. E o departamento que tem o aumento de custos pode não estar disposto a isso. E é por isso que muitas vezes nós precisamos de ir à hierarquia acima, ou à hierarquia que consegue ver e garantir a melhor solução como um todo, e que garanta que, neste caso, o serviço de pneumologia não sai prejudicado pelo seu aumento de custos, mas que estes benefícios que depois, no caso, a unidade de cuidados intensivos vai ter, é dividido por todos, e que estes departamentos entendam que é a melhor solução para todo o hospital, e que saiam da sua visão de departamento para entender a saúde e o doente como um todo. E eu acho que o Value-Based Healthcare, vendo este pathway do doente e deixando de ver como departamentos ou esta diferenciação, estes processos dentro de um processo maior, vendo esta visão global, é aqui que nós temos os grandes ganhos
para os doentes. E depois, ainda na equipa, uma coisa que também já foi referida é a equipa dedicada a este tipo de projetos, porque nós temos uma equipa que pode fazer parte, lá está, de um departamento e está muito interessada ao início, mas depois o volume de trabalho que implica a recolha e a análise de dados pode fazer esmorecer o programa em si. E por isso é muito interessante e bom para os hospitais terem equipas dedicadas a estes projetos que façam avançar, que mantenham o foco na análise e na recolha de dados. São equipas que estão dedicadas e que fazem estes projetos continuar a ser relevantes. A questão da implementação é outro desafio que nós temos tido. É preciso dar a oportunidade de começar. São projetos que, claro, são projetos novos, são formas diferentes de ver a saúde, mas é preciso dar esta oportunidade de começar, seja por projetos pequenos, seja por stakeholders que têm interesse neste tema. A liderança deve apoiar esta implementação. Claro que identificar as práticas que já estão implementadas, também já foi mencionado anteriormente, e claro, apostar nos sistemas de informação como facilitadores da recolha de dados. E há aqui uma outra questão, que é o considerar a inclusão de uma third party que seja imparcial e que faça a moderação entre o hospital e o fornecedor, ou o hospital e o pagador, conforme o programa que seja implementado. E isto também tem muito a ver, esta inclusão de uma third party, com a cooperação. Porque este envolvimento de diferentes stakeholders que têm diferentes incentivos traz aqui um entendimento e uma empatia para aquilo que é também o outro lado. Nós não podemos começar uma relação comercial, neste caso, sem ter em conta os incentivos do outro lado, a partilha equilibrada do risco e que o projeto seja um projeto win-win, tanto para o prestador e fornecedor, ou prestador e pagador. Nós temos de ter este entendimento e este equilíbrio, portanto, não ser uma relação desequilibrada no risco que é colocado em cada lado, ou ser só benéfico para um lado e não ser para o outro, porque o facto de não ser benéfico ou de ser menos benéfico para um lado ou para o outro, havendo este desequilíbrio, vai criar aqui areia na engrenagem na recolha de dados, na análise de dados e, na verdade, no futuro de Value-Based Healthcare e no futuro de todos os ganhos que são possíveis com a implementação deste tipo de projetos. E claro que não havendo este equilíbrio, põe-se em causa as parcerias e estas parcerias com o futuro. E claro que não é isso que nós queremos. Queremos que a saúde como um todo e principalmente os doentes saiam a ganhar da implementação deste tipo de projetos. E aqui volto a reforçar que são projetos que nós temos vindo a desenvolver, são projetos que nós temos tido dificuldade também em implementar, mas que a Medtronic continua a trabalhar e continua interessada em fazer parte desta transformação da saúde. Muito obrigado, Inês, foi uma excelente apresentação. Muito obrigado por também ter enquadrado esta reflexão também com os sistemas de saúde e com a forma como eles são financiados, e percebermos isso é muito importante, e acho que deu um enfoque muito especial da forma do papel do pagador e o papel que ele pode ter na adoção e na
na galvanização de adoção de projetos de Value-Based Healthcare é muito importante para esta discussão. Relembro a todos que estão connosco, que poderão endereçar as suas perguntas. Como vemos, temos 3 oradores de excelência. É importante que participarmos e criarmos um debate interativo. A plataforma da conferência permite e tem um espaço próprio para o efeito. Agradecendo desde já a vossa participação, sugiro que se dirijam a nós por intermédio por intermédio desta plataforma. Eu, antes de passar a palavra ao público, aproveito para fazer já endereçar uma pergunta à Inês, e no âmbito do que vinha a dizer sobre a importância do financiamento e a importância do financiamento como veículo para melhorar este tipo de projetos. Nós sabemos que é essencial promover um alinhamento entre o outcome, a satisfação do utente, a sustentabilidade, são temas que debatemos e que falámos hoje aqui. Sabemos que o modelo de Value-Based Healthcare cria estas condições para existir este equilíbrio, e o financiamento é uma ferramenta essencial, como a Inês disse. Da sua experiência enquanto investigadora de economia da saúde, sente que há vontade para a adoção de metodologias de financiamento sustentando o valor e criação de valor na prestação de cuidados? Experiência, o meu entendimento é que os administradores hospitalares estão muito focados e muito cientes desta transformação. Não tanto da minha experiência, mas daquilo que é meu entendimento e daquilo que eu ouço, os departamentos de compras, por exemplo, não estão tão conscientes desta necessidade de transformação. E quando eu dizia que é preciso haver este alinhamento e este simplificar da burocracia e criar os incentivos corretos também e expandir este mindset por todo o hospital, tem a ver com estas questões, porque os administradores estão disponíveis para falar sobre estes temas, mas depois os concursos públicos que saem continuam a ser os concursos públicos tradicionais. Os contratos de programa que continuam a não ser concretos neste tema. Já começa a haver a introdução, já há algumas linhas que mostram que os contratos de programa estão a encaminhar, só que têm previstas a implementação, mas falta muito. Eu acho que há vontade, claro que é uma transformação da saúde muito grande e que precisa de ser muito bem pensada e muito bem estruturada por parte do financiador, e que por isso é um processo moroso e complexo e pesado. Se calhar é preciso começar a criar esta flexibilidade para projetos mais pequenos, que não estejam sempre ligados ao passado. Agora gostaria de ouvir o professor Francisco Rocha Gonçalves também sobre esta matéria, ou seja, se a parte do financiamento terá muitos passos a dar, há vontade para isso, sente, pela sua experiência, tem projetos tanto no IPO do Porto como no Hospital da Luz no passado, excelência nesta área, era importante ver a sua perspectiva e os passos a dar para que o financiamento possa acompanhar de forma adequada e para gerar este equilíbrio entre os outcomes, a satisfação do utente e a sustentabilidade. Pronto. Espero que me consigam ver em boas condições. Peço desculpa, tive de ser de onde estava. Estou sentadinho no carro, parece. Mas acho que já está direito. Vamos ver. O incentivo já lá está. Vamos falar de hospitais SNS primeiro. A partir do momento em que o orçamento é um orçamento global, o incentivo para implementar quanto antes as melhores práticas, não só para satisfazer os doentes, satisfazê-los rapidamente, com qualidade e à primeira, sem sacrificar custos adicionais, já estão constituídos. Depois, como bem chamaram a atenção, mesmo quando há um acréscimo de custos na aquisição de um equipamento mais caro, um equipamento adicional, a reformulação de um parque, etc., estamos de reconhecer o offset de custos que há noutras áreas.
e mesmo quando não há, um pouco na minha apresentação da pele há bocado, há benefícios a outros níveis. Há a redução dos tempos de espera, há a redução dos dias de internamento, há aumento da satisfação do doente. Eu penso que as fontes de valor, e agora reportando-me à disciplina de avaliação económica, tecnologias de saúde e à famosa flor do valor, como é conhecida, portanto, é um sistema, é um diagrama em círculo, com vários círculos a fazer quase uma flor, e que tem várias fontes de valor. Isto já está absolutamente reconhecido, não só por académicos da área, como por decisores. As várias fontes de valor são importantes de reconhecer na avaliação dos nossos investimentos, e elas não se traduzem só portanto, em euros, mas mesmo nessas, como disseram, há a possibilidade de fazer algum offset de custo. Portanto, a pergunta sobre o financiamento, o sistema de financiamento já permite e há interesse, a partir do momento em que tem um orçamento global de 100 milhões de euros para o hospital para gerir e para otimizar, é implementar práticas que tornem o percurso de cada doente mais expedito e ao mesmo tempo mais sustentado financeiramente. Agora, o que é que era interessante a seguir? Era não só aquela motivação intrínseca, que é isto de fazer bem as coisas, mas haver a motivação extrínseca, ou seja, ao próprio hospital, à instituição, às equipas e às pessoas, haver algum nível de reconhecimento em que o financiamento também permeia por cima as boas práticas. Pelo menos durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Para quê? Para dar o sinal àquelas pessoas que arriscaram e que lograram bons resultados, mas sobretudo para que outros hospitais possam aprender e tenham incentivo a trazer para dentro de casa. Porque às vezes o prémio pode não ser para nós, pode ser para o hospital, mas o podermos dizer estamos a competir para que o nosso nível de financiamento deste serviço ou desta técnica em particular possa ser majorado em 10% nos próximos 3 anos, só isto às vezes é um driver para que as pessoas saibam porque é que estão a fazer ou para que é que lhes está a ser pedido. Não é um projeto estima pessoal do gestor ou do médico ou do fornecedor que nos apresentou a ideia, mas é algo que vai beneficiar a instituição. Portanto, algum nível de diferenciação positiva na área dos incentivos e do financiamento, porque não é dar um prémio por dar, como há muitos, é efetivamente ancorar resultados para o doente ou para a instituição um determinado nível suplementar de financiamento. E o sistema de financiamento tem todas as condições para evoluir para isto, como digo, já lá aos 5%, eu penso que basta a CSS querer criar categorias novas e eventualmente aumentar estes 5 ou substituir os 90 por indicadores de qualidade e, portanto, comprimir um pouco aquela parte que é para a galinha ou à tarefa, aos dias de internamento, aos GDHs, etc., às consultas, e aumentar o peso, isto está perfeitamente dentro do alcance, digamos, não é preciso nenhuma mudança legislativa para isso acontecer. Claro, claro, claro. Claro, eu lembro-me até de uma frase sua que me disse uma vez, num debate que tivemos sobre esta matéria, que me disse: não estamos a ir ao bolso de ninguém, estamos a ir ao bolso da investigação. Não é? E é um bocado, se calhar, essa é a grande motivação que nós temos, nós, gestores, administradores hospitalares, quando implementamos estes projetos e quando os lideramos, ou quando os tentamos liderar e motivar as equipas, é um pouco a isso que temos que nos agarrar. Julgo que será o engagement que teremos. Exatamente. Exato. Isso é muito importante até dentro do hospital, essa mensagem, porque quer dizer aos médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares, que não vão com estas coisas, quer dizer, alguma mudança terá que haver. Isto é, há uma otimização dos tempos de consultas, eu se calhar não preciso de 3 administrativas no balcão das consultas, eu otimizei e já só lá preciso de uma, e as outras podem fazer tarefas de valor acrescentado para outro tipo. Mas digamos, no bolso, no salário, no fim do mês, não vamos mexer no que é de ninguém, é mesmo dinheiro da ineficiência, é mesmo tempo perdido, os tais exames redundantes, feitos dentro, feitos fora, são essas, isso vezes milhares de doentes, são milhões de euros por ano que podiam ser poupados. Claro que sim, claro que sim. Bem, estamos ao vivo, estamos a debater estas questões. Perguntamos à audiência as questões que terão de fazer. Já temos aqui uma, a Joana Garrido Ramos, minha colega administradora hospitalar, endereça uma pergunta, teve a amabilidade já de a colocar em inglês, que fala-nos um pouco da psiquiatria e o value-based healthcare. Value-based healthcare and psychiatry, what are the state of heart? Psychiatry translates in a subjective view that deals with a different expression of diseases
absence of diagnosis, distortion of patient subjective experience, translating in difficulty to outline performer indicators and monitoring, affecting funding. What can you suggest to set up the outcomes, or are there experience of the use of value-based healthcare in mental health? Thank you. Obrigado, Joana. Guido, I don't know if you want to ask Joana this question. Is it specifically on mental health, if I understood well? Okay, I don't have these competencies, but talking from a general perspective, what we observe is that the main challenges here are for the experiences that we have seen are referred to the starting point of this kind of dialogue. And so when you put together the right pool of people, okay, that can work on the definition of the outcome that are relevant for the patient, for a patient, whatever the disease is, okay. When you start from that point, so setting the ambition to try really to change the status quo and start with an approach mainly based on the outcome for the patient, where probably that's the point in which you ignite the discussion, okay? And so having the right person around the table, okay, physician, of course, then hospital administration, then perhaps payer industry as well. Well, that's the moment in which probably you should set the goal and see the advancement. Then, of course, is quite often a long journey, as the professor was saying, and that's what we have seen is that the average years to develop such as this kind of program is 3. So this means that sometimes we spend 6 months in other situation, perhaps 5 years to arrive in seeing this became something operational. And so you have to be patient. You have to really work on the change management of all the chain of the stakeholders, and but always in mind that we are doing something that at the end of the story have to be good for the patient and for all the stakeholders that can contribute. Guido, so Francisco, may you help us with this point? Which are the main outcomes for mental health with value-based healthcare projects, and what's the state of art? Very well. Guido, first of all, I'm sorry. I completely skipped the fact that we have a non-Portuguese speaker in the group, so I'll continue now in English. I was in Portuguese mode before. And thank you, Joana, for the question. Mental health is a great candidate for VBHC for a number of reasons. First of all, it's a chronic disease. There's a great burden justifying the investment and the added attention. It's not a quick win. For example, the cataract surgeries are usually chosen because they're quick wins. This is not a quick win. But on the other hand, just like cancer, Parkinson, heart failure, it's a chronic disease. Has the advantage that we're talking about medical treatment, of course, several types of therapy, but we don't have surgery. So it's not very difficult to design and come forward with the idea of the ideal patient journey of the treatment options. I'm sure there's a number of them and different combinations, different possibilities. There always are, but it's not so complex as others to start with. So it would be a good candidate for
least the attempt to design a patient pathway. Of course, then we would need the definition of the appropriate outcomes. I would set up a team, a multidisciplinary team with physicians, caregivers in general, nurses, etc., to come up with the appropriate, of also patient representatives, of course, thinking of depression, thinking of schizophrenia, whatever, bipolar disorder, to come up with some of the appropriate indicators. Others have done some work for us in advance. For example, ICHOM has already come up with proposals of indicators and outcomes for VBHC follow-up. So I would download, print, and have my work group to start there, thinking of what's appropriate in Portugal and what can we and should we measure. On the other hand, mental health is an area, as you've mentioned, Joanna, because of subjectivity, that is already very much acquainted with the questionnaires. And believe me, in other areas, coming up with the idea of replacing hard clinical assessment variables with patient-reported stuff, patient-reported outcomes, patient-reported experience. That tends to be well received, depending on how we sell the idea. But in mental health, it's already very much about putting forward questionnaires, internationally accepted scales for depression, other disorders, and making the follow-up of patients also from there. So the way we progress and the way we add results to patients and to therapies is already very much measured by this sort of tools. So it won't be difficult to introduce them in a hospital pathway and meet with psychiatrists and psychologists to have the appropriate protocol and rules to implement this question every 3 months, every 6 months, whatever, depends on the therapy of the patient, of course. But I would look for ICHOM. I would look to set up a local team, select the disease, for example, bipolar, whatever, and then start designing the pathway, making the first measurements, and evolving from there. Mental health is a great candidate, and of course, there's also the role of suppliers, drug suppliers, namely, who could support some risk-sharing agreements there, or at least they could look into them, and then from the financing point of view, we could think, because it's a chronic disease, to once the measurement is done, once we know how much it costs to have a bipolar disease patient under our charge, we could come up with a sort of capitation-based model for these patients, as we have. I mean, less than 10 years ago, we put it forward some cases in cancer care, lung, breast cancer, and others, to be under a sort of a capitation mode. So it's a fixed, and we have that also for HIV, for example. There's a fixed payment per patient, and then we don't discuss therapy costs, we don't discuss the drugs, we just discuss the appropriate care for the patients, and the financing part is more or less stabilized. So I would say mental health has everything to do a nice use case of VPHP. Thank you very much. So let's imagine if Joanna wants to Monday start a value-based healthcare in her institute. How to start? Who is leading the process? How to measure the organization culture? How it goes? How it starts? The question is for all of you, and we let's hear. Firstly, Inês, how it's the first step you advise Joanna to start a value-based healthcare project, as we know, as Francisco said, is a good area to do it. I may be biased, but I found very helpful to follow the process that Omar Ishrak has developed.
in Medtronic, the 7-step framework that I've shown previously. So I would start by defining the condition and the cohort specifically, which Joanna has done, but more focused. It's not only mental health, so define exactly the condition, and then definitely defining the outcomes that we want to measure. And in mental health, they may be challenging, but I think that without defining the outcome measurements from the beginning, it will be very, very difficult. So this would be my advice, to start from there. Guido, you want to? We work for the same company, so now I cannot say different. but no, Ines is right. The culture of outcome is something that really has become more and more in our daily vocabulary, and so understand there's a lot to study here. The professor mentioned before ICHOM. ICHOM is a great source of information around a lot of pathology. They are doing an amazing job, really being more and more precise in defining the different outcomes for patients in different disease, sub-disease, and specific cohort of patients. And so that kind of culture probably has to become something more spread across all the organization in healthcare. Because starting from it as with for example, the approach that Ines suggested before, and so from the disease to the cohort of patient to the time horizon, and then understanding for that specific situation the right outcome that could be measured will help a lot in then build the needs and the all the possible related business models, for example, that you can develop. And so this structured approach for sure it works. Thank you, Guido. Sou Francisco, vamos ajudar aqui a colega a medir o pulso, à instituição, à cultura, e para ela na segunda-feira estar apta a desenvolver um projeto de na saúde mental. Very well. So from Ines, you have the 7 steps, and namely the need for you to define the condition. This is condition based. For example, you decide for schizophrenia, so condition already. Then and from Guido, you have the cultural. That's an important note as well. And the measurement, and you can go to the ICHOM website, download, and start from there, and think of implementing that. What can I add? I add what they've said already. Team. You don't need a big coalition inside the hospital or your system, but you need a team, and you need first. The first time you're going to sell this has to be to the 3 or 4 people that are going to be part of that multidisciplinary group that's going to implement this in first place. So I would say, gather with 2 or 3 colleagues, which are important for implementing. Have them to read the ICHOM document. Have them to spend an afternoon with you, putting post-its on the wall, as in my presentation, designing the patient pathway, trying to come up with some improvement areas, and that's where you're going to be able to design the first draft of your process. This is where we are. This is the sort of things we want to achieve. This is how many patients we have. This is how many we're going to target. Sort of indicators we're going to measure. You'll be able to design your project. I would say in less than a week, you have a very good draft proposed to your board to start implementing. And of course, in that multidisciplinary team, you need to have the physicians, psychologists already on board from day 0. Thank you. Thank you, Francisco. Thank you, all of you. We have 2 minutes. We don't have more questions. I think it was a nice challenge, and I think we create a great group to discuss this topic. Thank you, all of you. Thank you, Guido. Grazie mille. Muito obrigado, Inês. Sou Francisco, é sempre um gosto discutir estas matérias consigo. Temos sempre muito a aprender com a sua experiência e com a sua partilha. Muito obrigado. Dizer a todos. Obrigado a todos. Dizer a todos que estaremos, a Conferência de Valor continua até sábado, teremos imensos temas,
estarão sempre na nossa perspectiva de melhoria contínua das instituições e serão temas enriquecedores para a melhoria do sistema de saúde, para a melhoria das instituições, dos seus ambientes profissionais. Temos participantes internacionais, participantes de experiências portuguesas de variedíssimas áreas. Contamos com a presença de todos e contamos continuar a criar valor por este país e com todas estas partilhas de experiências. Muito obrigado a todos e até breve. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you.